diante das dificuldades aí que muitos enfrentaram no simulador, resolvi gravar essa videoaula para descomplicar para vocês, mostrar o que é exigido no simulador e como você deve resolver essa atividade, tá? Então o simulador, primeiramente, ele tem o intuito de verificar se você sabe utilizar o equipamento multímetro, se você sabe utilizar a escala correta e se você sabe fazer a leitura da grandeza que está sendo representada no display do equipamento, tá? Então é algo bem simples, porém o simulador ele é extremamente criterioso. Então eu vou fazer a demonstração para vocês de como solucionar essa atividade, tá? Então, seguindo, eu vou compartilhar agora minha tela e vocês vão me acompanhando na resolução. Vamos lá. Clicando no link, ele vai carregar para vocês o simulador. Lembrando que cada vez que você acessa esse simulador, ele muda os dados presentes na ordem de serviço. Por exemplo, a tensão elétrica, os valores das resistências, né, a potência dessas resistências também se alteram. Para mim, foi gerado já as especificações. Eu vou trabalhar com a tensão de 220 volts. Lembrando que essa tensão é nominal. Eu preciso fazer a medição para saber a tensão eficaz e colocar no relatório, tá? Observe que as potências que foi gerado para mim nesse momento foram 14, 58 e 240 watts. Porém, se eu entrar novamente, esses valores vão mudar. Isso tem o intuito de fazer com que o aluno ele não realize essa atividade simplesmente de forma decorada, mas que ele de fato faça de forma consciente e sabendo utilizar o equipamento multímetro. Observe que é possível desmontar a estufa, desconectá-la da tomada, ligar, desligar, alterar as potências, tá? Desconectar os cabos, ó. Tudo isso é possível nesse simulador, tá? No canto direito nós temos o multímetro, onde eu faço as conexões de acordo com o que eu quero medir, tá? Caso eu faça alguma conexão errada ou escolha a escala errada, esse equipamento ele vai danificar. E nós temos o relatório que deve ser preenchido com as informações. Então eu vou começar com essas informações gerais, que não dependem dos níveis da estufa, que são essas aqui embaixo. Tensão do sistema e a resistência de cada uma das resistências do circuito, tá? Então vamos lá. Se eu quero medir tensão, eu vou estar colocando a ponta de prova preta no comum e a vermelha onde tem o símbolo V, né, de volts. Vou escolher a escala de 750, venho até a tomada 2P mais T e coloco as pontas de prova em cada uma das extremidades da tomada, tá? Ou bornes. Fazendo isso, o sistema ele me mostra que eu tenho uma tensão de 219 volts. Então 219.0, tá? Preencher a informação de forma completa. Feito isso, recolho as pontas de prova, tá? E verifico que ele solicita a resistência de cada uma das resistências da estufa. Para isso eu preciso desconectar todos os cabos, para não ter interferência nesses valores de medição, tá? E eu vou selecionando um a um. Primeira resistência, vou escolher aqui 200 ohms. Observe que apareceu 1 à esquerda, significa que isso aqui é o fundo de escala do instrumento foi atingido e eu devo escolher uma unidade maior, uma escala maior, desculpa. Selecionando a 2K, a mesma coisa, e a de 20K, ó, apareceu 2.42. O primeiro erro muito comum é você preencher 2.42. Observe que o simulador está pedindo o valor em ohms. Se ele está pedindo em ohms, e aqui o instrumento está me mostrando o valor em quilo-ohms, eu preciso multiplicar por 1000. Então esse valor é 2420. Não se separa com o ponto aqui, o 2000, tá? Por quê? Porque esse ponto aqui é vírgula que representa a casa decimal. Então 2420 de forma direta, sem colocar vírgula, tá? Então aqui eu tenho a representação em ohms. Vamos para a próxima resistência, resistência de número 2. Caso eu queira saber, é só colocar o mouse em cima, ó. R1 20 watts, R2 80 e R3 140. Na resistência 2, ele apresentou 0.60.
Significa que eu posso reduzir para essa outra escala. Tá vendo que quando eu reduzo ele aparece uma casa a mais aqui? Isso mostra a precisão do instrumento. Caso você não utilize a escala correta, a medição ela pode ficar errada, tá? Ela não está com a precisão máxima do instrumento. Se eu colocar na de 200 eu não consigo fazer a leitura porque o valor é superior, deu 605. Então venho aqui 605 ohms. Na resistência de número 3, de forma rápida, fiz a medição, deu 345 ohms, tá? Feito isso, eu posso fazer a medição da resistência equivalente do circuito em cada um dos níveis, tá? Então, para isso eu vou recolher as pontas de prova, fazer as conexões novamente das resistências e desconectar esses dois cabos de alimentação. Aí eu posso conectar nos bornes. Vim até o painel da estufa, ligar, lembrando que tem que estar com a alimentação desconectada, tá? E escolher o nível adequado. Vamos começar com o nível 1. No nível 1, a escala de 20K foi possível medir, deu 3,37. Significa que a resistência equivalente é 3.370 ohms. No nível 2, eu posso reduzir a escala agora para 2, 829 ohms. 829, já aplico aqui. Nível 3, 201. Se eu colocar no 200, ele não mede, tá? Então, 201 ohms. Feito isso, agora eu posso fazer as medições de corrente. Observe que eu tenho uma corrente total do circuito. Então, para isso, eu preciso desconectar as pontas de prova. Fazer as conexões de um dos cabos, ó. Alterar para 10 amperes e a escala também. Deixar uma ponta de prova no borne e a outra no condutor, fechando o circuito, tá? Ligar essa estufa na tomada. Nós podemos verificar que nesse momento, ó, o circuito está fechado aqui, tá? Então dessa forma é possível verificarmos esse valor já sendo apresentado na tela do instrumento. No nível 3, eu já posso escrever aqui direto, ó, 1,08 amperes. Eu não vou alterar para as outras escalas, porque a maior escala que eu tenho aqui é 200 miliamperes, e nesse caso ela foi ultrapassada, então eu não posso utilizar o nível, essa outra escala. No nível 2, nós observamos 0,26. Caso eu venha para essa escala aqui de 200 miliamperes, eu também vou danificar o equipamento. Então eu vou escrever 0,26, tá? Porque aqui já está na escala de amperes, ó. Então eu não preciso fazer nenhuma conversão aqui. No nível 1, já apareceu um valor bem menor. Então nesse caso especificamente, ó, eu vou desconectar a ponta de prova e vou colocar na escala de 200 miliamperes. Vou deixar no meio aqui, ó, 64,9. Cuidado para não digitar o 64,9, porque ele pede em amperes. Então eu vou dividir por 1000, vai dar 0,064. Ah, eu posso colocar o 9, professor? Pode, se você colocar o 9 fica mais preciso ainda, tá? Então eu vou digitar aqui todos os números. Porém, o 9 é uma escala de é uma casa de imprecisão, tá? Se eu digitar o 0,064, já está dentro do valor, tá ok? Então, seguindo, vou fazer o seguinte: já fiz a medição dos 3 níveis aqui, ó, corrente elétrica. Agora eu vou medir nas resistências, tensão e corrente em cada um dos níveis, tá? Para fazer isso, eu vou desconectar aqui, ó, as pontas de prova. Vou colocar novamente, ó, na escala de 10 amperes. Fechar esse condutor aqui. E vou fazer a medição na escala de 10 amperes. Ó. Primeira resistência, ó,
0,06, tá? Lembrando, se eu estou em 0,06, significa que eu posso estar utilizando a escala de 200 mA. Então, vou colocar aqui na escala de 200 mA. Deu aquele mesmo valor que a gente já utilizou aqui, ó, 0,064, tá? Vou retirar aqui as pontas de prova e vou aproveitar que está no nível 1, né? Ó, lembrando que ela está no nível 1. E vou fazer as medições das outras resistências. Lembrando que sempre eu inicio a medição na escala de 10 amperes para não danificar o aparelho. Fazendo essa medição, ele apresentou o mesmo valor, 0,064. Tá? Quando a gente colocar naquela escala, ele vai aparecer o mesmo valor, já vou adiantar aqui. Na resistência 3, também apresentou o mesmo valor. Certo? Fazer o seguinte agora. Eu vou alterar. Já está na escala de 10 amperes, né? Vou só desconectar para não ter nenhum problema. E não acabar danificando o multímetro. Vou alterar para o nível 2. Certo? Alterado para o nível 2, eu vou lá na resistência de número 3 e verifico que deu 0,26. Eu não consigo mais alterar para a escala de 200 mA, porque foi superior aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, resistência de nível 3. Opa, é nível 2, né? A gente está utilizando. Isso, nível 2. Resistência 3. Deu 0,26 amperes, tá? Retiro as pontas de prova, fecho o circuito e vou para a resistência de número 2. Mesmo procedimento. O valor também deu superior aos 200 mA, então eu tenho que preencher do jeito que está aqui, 0,21, tá? Retiro as pontas de prova, fecho o circuito e venho para a resistência de número 1. Agora observe que apareceu 0,05. Então eu tenho a condição de mudar para a escala de 200 mA. Vou retirar aqui a ponta de prova, 200 mA, e coloco nessa opção. Então nós vemos aqui que o valor é de 0,052. Caso você queira digitar o 7, não tem problema, tá? Eu vou retirar o 7 porque isso aqui é uma casa de imprecisão. Tá? Vou deixar dessa forma. Então agora, ó, removo novamente as pontas de prova para não causar danos ao instrumento. Volto a configuração para 10 amperes e vamos para o último nível, né? O nível de número 3. Dessa forma, altero a estufa para o nível número 3 e volto a realizar as medições. Tá? 0,09. É possível medir com a escala de 200 mA. Então, vou lá na escala de 200 mA, verifico 90,4. Então, 0,090. Não vou digitar o 4 por causa da escala de imprecisão. Certo? Removo as pontas de prova. Coloco em 10 amperes de novo. Fecho o circuito. Abro a segunda resistência e faço a medição na escala de 10 amperes, tá? Observe que agora deu 0,36, certo? Então, deixa eu ver aqui, resistência 2, nível 3, 0,36 amperes. Removo as pontas de prova, fecho o circuito novamente e vamos para a terceira resistência. Fazendo a medição, a gente vai encontrar o valor de 0,63 amperes, 0,63, certo? Então a gente observa que é uma escadinha, né, de valores aqui, ó, tá? Com exceção do nível 2, que provavelmente aqui eu tenho uma associação mista,
aqui eu tenho a associação paralela e aqui provavelmente a associação séria, porque todas as correntes, ó, são iguais. Provavelmente não, aqui eu tenho uma associação séria, aqui eu tenho uma mista e aqui eu tenho uma associação paralela, tá? Só com as medições já é possível identificar. Aí você vê a importância de saber utilizar o equipamento multímetro, né? Só com essas medições já identificamos como que está sendo feita a ligação dessas resistências. Está faltando no relatório ainda a medição de tensão de cada uma das resistências, né? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou conectar na escala de 750 volts na resistência 1, tá? E vamos verificar os níveis aqui, ó. No nível 3, ela recebeu a tensão de 219 volts. No nível 2, ela recebeu a tensão de 127.7, ó. Vou alterar para a escala de 200, para ter uma medição mais precisa, tá? Então, no nível 2, ó, 127.7. 127.7. Não esqueça de voltar para o 750 para não danificar o instrumento. Vamos lá para o nível 1. Ela recebeu 157.2. Também posso fazer a medição na de 200, deu o mesmo valor, tá? 157.2. Podemos ir agora na resistência 2 e verificar o nível, tá? No nível 1, a resistência 2 apresentou o valor de 39.30 volts, tá? 39.30 volts ou 39.3, né? O mesmo valor. Nível 2, ela apresentou o valor de 127.7. E no nível 3, ela apresentou o valor de 219 volts, tá? Voltando para o 219.0, né? Vai dar no mesmo, se você digitar ou não, é o mesmo valor, tá? Então vamos para o nível 3. Resistência do número 3, desculpa. Fazendo as medições na resistência do número 3, nós vamos observar que no nível 3 ela também recebe 219 volts. No nível 2 ela recebe 91.25. E no nível 1, 22.46. Tá? Então, feito isso, ó, todas as informações preenchidas, certo? Agora é simplesmente, ó, enviar o relatório. Eu vou só desconectar aqui para fazer direitinho aqui, né? Mas não precisa, tá? Desligo, fechei a estufa, devolvo o multímetro, verifico se está tudo preenchido corretamente e clico em enviar relatório. O relatório foi entregue e pode ser visto na área de desempenho do ambiente virtual. Aperte OK para encerrar o simulador, tá? Então, feito isso, a atividade está respondida e é possível vocês visualizarem o relatório, tá? Então, basicamente é isso aí. Vocês devem estar resolvendo. Depois eu encaminho para vocês o relatório lá no grupo com a nota de desempenho. E é isso aí, pessoal. É só repetir esses passos. Cuidado com a seleção da escala, cuidado para não danificar o multímetro e cuidado com os valores informados para o relatório. Se você utiliza escala de quilo, você tem que fazer a conversão, porque o relatório ele pede na unidade de amperes, volts e ohms, tá? Então cuidado com essas informações e até breve.